a palavra de Deus que será pregada nesta noite, ouvindo os seus maravilhosos. Senhor Jesus, fala pela tua palavra que será ministrada nesta noite, os teus servos, nós temos as tuas mãos. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por gentileza, abram vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 4, e versículo de número 8. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, capítulo de número 1, versículo de número 4 e versículo de número 8. Enquanto os irmãos procuram, gostaria de externar a Deus o privilégio de ser o porta-voz da tua palavra, da tua santa e poderosa palavra, ao diácono Tiago pelo convite, juntamente com a liderança da Almadeva, aos pastores e obreiros que estão à minha retaguarda, a você que está aqui presente. Tenho a certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração. Todos encontraram? E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, que de mim ouvistes. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pode se assentar. Quando entramos para o livro de Atos dos Apóstolos, vemos que é um livro que fala sobre o Espírito Santo. Ele já começa a nos dar a introdução sobre o Espírito Santo, que devemos ficar em Jerusalém até que do alto nos sejamos revestidos de poder. Vemos que o versículo 8 é o versículo-chave do livro de Atos dos Apóstolos, porque sem o Espírito Santo não teria testemunhas até o confins da terra, porque sem o Espírito Santo não teria o Evangelho propagado até o confins da terra. Sem o Espírito Santo, eu e você não estaríamos aqui. Sem a presença do Espírito Santo em grandes homens e mulheres de Deus, eu e você não estaríamos aqui. Se o Espírito Santo não descesse em Atos 2, eu e você não estaríamos aqui. Se Cristo não morre, ressuscita, envia um Consolador, eu e você não estaríamos aqui. Temos que começar a entender que sem o Espírito Santo não vai dar. Sem o Espírito Santo é impossível que eu e você alcançamos o céu. Sem a presença que nos confronta, sem a presença que nos consola, sem a presença que nos leva a santificarmos a nossa vida, é impossível eu e você chegarmos ao céu. O tema da nossa festividade é: somos a continuação. Somos a continuação de pessoas cheias do Espírito Santo. Somos a continuação de pessoas cheias de dons espirituais. Somos a continuação de pessoas revestidas pelo Espírito Santo. Nós somos pentecostais clássicos, ou seja, focamos na santidade, na transformação de vida, no batismo com o Espírito Santo, na continuação de dons espirituais e na salvação pela graça e na volta em Cristo Jesus. Eu e você não somos neopentecostais, que cremos na teologia, que a fé é mediante o sucesso financeiro. Nós cremos que nós somos pentecostais, ou seja, sem o Espírito Santo não tem como ter conversão de almas. Sem o Espírito Santo não tem uma geração fortificada. Quando eu e você lemos o credo da Assembleia de Deus, está escrito: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus breve voltará. Foi cantado no hino da harpa: no céu não entra pecado. Foi cantado um hino sobre santificação, sobre um Deus santo a qual adoramos. Se um Deus é santo, a minha vida tem que ser santa. Então começamos a entender que somos a continuação de pessoas que morreram cheias do Espírito Santo, decapitadas, fuziladas, apedrejadas,
crucificadas, pessoas que se venderam por amor a outras almas para pregar o Evangelho. Mas sem o Espírito Santo, ninguém fazeria isso. Por quê? Porque nós precisamos urgentemente da presença do Espírito Santo. Uma geração não vence sem o Espírito Santo. Jesus Cristo de Nazaré, mesmo sem precisar, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, Ele precisou que o Espírito Santo repousasse sobre Ele. Mateus capítulo 3, versículo 16. É necessário que eu te batizo, que você passe pelas águas, João Batista. É necessário que você me batiza para cumprir a promessa. E quando João Batista batiza Jesus, desce uma pomba do céu e pousa sobre Cristo. E Deus diz: aí está o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Cristo, depois de ser cheio do Espírito Santo, é levado ao deserto pelo Espírito. É tentado por Satanás, vence Satanás. E quando Cristo sai do deserto, a sua obra missionária, os seus dons espirituais começam a florir, começam a aparecer. E a sua primeira mensagem, depois de ser cheio do Espírito Santo, é: arrependei-vos, breve está o reino dos céus. A nossa mensagem não pode mudar: arrependei-vos, breve voltará Jesus Cristo. E quando Cristo começa a ser cheio do Espírito Santo, Ele começa a pregar com autoridade sobre o reino de Deus. Pessoas são libertas da escravidão do pecado, pessoas são curadas, pessoas são libertas de Satanás. Sem o Espírito Santo, eu e você não vai conseguir ser a continuação para as próximas gerações. Sem o Espírito Santo, eu e você não vai continuar caminhar na presença de Deus. Nenhuma pessoa que não tem o Espírito Santo é capaz de caminhar na presença de Deus. Sem o Espírito Santo é impossível eu e você agradar a Deus. Sem a presença santa do Espírito Santo, eu e você jamais vamos agradar a Deus. Mas receberei virtude do Espírito Santo. Afinal, quem é o Espírito Santo? Quem é a pessoa do Espírito Santo? Todos queremos ser batizados, queremos dons espirituais, mas conhecem a pessoa do Espírito Santo? Tem como ser cheio de algo a qual não conhecemos, a qual não buscamos, a qual não zelamos? Afinal, quem é o Espírito Santo para vocês? Afinal, quem é o Espírito Santo para a geração da continuação? Para muitos, o Espírito Santo é apenas um vento impetuoso. Para muitos, o Espírito Santo é apenas uma influência positiva que faz o mover no culto. Mas o Espírito Santo é muito mais do que isso. O Espírito Santo é muito mais profundo do que isso. O Espírito Santo, ele é muito mais profundo. Ele é muito mais do que senti-lo no culto. O Espírito Santo tem que ser um modelo de vida em nossas vidas. O Espírito Santo tem que ser zelado em nossas vidas. Por que, pregador? Porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ou seja, o Espírito Santo possui a mesma essência do Deus Pai e do Deus Filho. Agostinho de Hipona diz: nós não cremos em três deuses, nós cremos em um Deus essencialmente uno, manifestamente trino. Ou seja, nós cremos em um Deus eternamente subsiste em três pessoas. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma presença que tem que ser zelada, mantida. Pregador, me prova na Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra, Deus Pai. João capítulo 1, versículo 1. E o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a superfície do abismo, e o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Espírito Santo, Trindade,
Pregador, ainda não é o suficiente. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está no plural, não está no singular. Pregador, ainda não é o suficiente. Vá lá e vos batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós necessitamos do Espírito Santo. Se Ele é Deus, Ele é coigual, coeterno, coexistente, consubstancial com o Pai e com o Filho, em poder, em glória, em majestade. Sendo assim, o Espírito Santo tem que ser amado, reverenciado, adorado, zelado, temido, mantido, buscado. Não adianta você vir para o culto, conversar o culto todo e querer ser cheio. Não vai ser cheio. Nós precisamos temer o Espírito Santo na casa dele. Não dá. Até quando vamos vir para a casa de Deus e vamos menosprezar a presença do Espírito Santo? Até quando vamos olhar para o Espírito Santo e achar que ele é só um vento? Ele é Deus, ele tem que ser adorado, zelado e mantido. O Espírito Santo é muito mais do que um vento. Ele é uma presença a ser zelada. Ele é uma presença a ser buscada. Não por um culto, mas continuamente, eternamente. Até o dia que Deus vir, o Espírito Santo tem que ser mantido. Por quê? O Espírito Santo é Deus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que trabalha em nossos corações, antes mesmo de aceitarmos a Cristo. É Ele que nos convence da nossa vida pecaminosa. É Ele que nos convence que estamos caminhando de uma forma errada. Mas se o Espírito Santo em sua vida, como Ele vai te convencer que a sua vida não está agradando aos olhos de Deus? Se o Espírito Santo dentro de nós, como vamos saber se agradamos a Deus? Se não tem ninguém para te convencer, não faz isso, isso vai desagradar a presença de Deus. Não faz isso, isso vai desagradar a Deus. Não faz isso, isso vai desagradar a presença de Deus. Sem o Espírito Santo, eu e você não vamos continuar, não vamos conseguir ser a geração da continuação. Sem o Espírito Santo, não tem como eu e você ser convencido do pecado. João capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Sem o Espírito Santo, não tem convenção de pessoas. Sem o Espírito Santo na minha e na sua vida, não tem cristão. Sem o Espírito Santo descer em Atos, não tinha continuidade. Paulo precisou do Espírito Santo. Jesus precisou do Espírito Santo. Eu e você não vai precisar. Se eu e você sobem no altar sem o Espírito Santo, nós só performamos. Se eu e você sobem no altar sem o Espírito Santo, nós só atuamos. Sem a presença que cura, sem a presença que liberta, nós não temos nada a oferecer. É somente palha jogada para o povo. O Espírito Santo é que nos convence de levar alimento para a igreja. Não cantamos? Somos sacerdócio real, nação santa. Por que não somos santos? Não há discipulado sem cruz. Não há frutos sem renúncia. Não há renúncia sem o Espírito Santo. Não há frutos em nossa vida sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, somos somente, igual a Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, se não estiver enganado. Vale dos ossos secos. Somente pessoas vagando pelo mundo. Sem o Espírito Santo. Ezequiel, dá voz para que eles revivam. Reviveram. Mas não se mexem, Senhor. Por que, Ezequiel? Porque falta o Espírito. Sabe por que você não consegue vencer a pornografia? Porque falta o Espírito. Sabe por que você não vence a masturbação? Porque falta o Espírito. Sabe por que você não quer as coisas de Deus? Porque falta o Espírito. Sem o Espírito Santo, não tem como.
eu e você, ser filhos de Deus. Mateus, me prova na Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a obra da carne, mas segundo o Espírito. Versículo 16. O mesmo Espírito testifica no meu Espírito que eu sou filho de Deus. O Espírito testifica em seu coração que você é filho de Deus. Se eu te perguntar, a sua vida finda hoje, você é salvo ou você é condenado? O mundo lá fora, se você fazer essa pergunta, ele vai ter incerteza. Como eu e você, que servimos a Deus, que somos a continuação, não temos a certeza em nossas vidas, porque falta o Espírito, porque falta a presença do Espírito. Sem o Espírito é palha, não alimenta a igreja. Saber pregar, ter uma boa homilética, sem o Espírito é palha, não alimenta a igreja. Temos que urgentemente pôr na nossa cabeça que precisamos do Espírito. Jovens da Conexão Madeira, nós precisamos urgentemente do Espírito Santo para nos convencer que Ele não nos chamou para a imundícia, e sim para a santificação e honra. O nosso viver tem que ser honroso perante a Deus. O nosso viver tem que agradar não o pastor, não o seu namorado, não sua esposa, não o seu marido. Tem que agradar a Deus. Com Deus não tem máscara. Com Deus não tem fingimento. Com Deus não tem como fingir quem nós somos. Ele conhece o interior de cada um. E mesmo assim Ele te ama. Mas por que não zelamos pela sua presença? Será que temos tanta sede de Deus assim? Será que temos tanto prazer na presença de Deus assim? Nós precisamos do Espírito Santo para nos convencer, como foi pregado aqui hoje, para não ter prazer nas coisas do ímpio. Quantas vezes invejamos pessoas que estão no mundo, mas esquecemos que carregamos uma presença santa, purificadora, renovadora dentro de nós. Muitas das vezes estamos preocupados demais em agradar o mundo e esquecemos de agradar o Pai. Todos nós precisamos ser revestidos do poder. Não existe igreja sem poder. Não existe igreja sem o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não descesse, você acha que o Evangelho estaria aqui depois de 2000 anos? Se não fosse pessoas dispostas a ter sua cabeça cortada, a ser crucificado de cabeça para baixo, pessoas nos dias atuais sendo queimadas vivas pelo amor do Evangelho, levando o Evangelho aonde eu e você não temos coragem de ir. Será que o Evangelho chegaria lá se essas pessoas não tivessem o Espírito Santo? Nós não somos batizados pelo Espírito Santo, não é Ele que nos conduz para lá e para cá. Porque quando Ele quer nos levar para a oração, nós não queremos? Porque quando Ele quer nos levar para o estudo bíblico, nós não queremos? Porque quando Ele quer nos levar para uma busca mais profunda, nós não queremos? Será que a presença é mais importante que o seu time de futebol? Será que a presença é mais importante que o seu anime? Será que a presença é mais importante que a Netflix? Será que a presença é mais importante que esse namoro imoral que você está vivendo? Será que a presença é mais importante que a masturbação? Será que a presença é mais importante que esse site pornográfico que você acessa? Perdoe, irmãos, eu estou em casa. Quem de casa me conhece? Quando Ele me resgatou, Ele me disse: olha o tanto de alma que você está perdendo. Há pessoas, eu não sou contra quem cobra. Quem cobra não é quem vende o Evangelho. Quem vende o Evangelho é quem não prega a verdade. Toda pessoa que não prega a verdade, ela vendeu o Evangelho. Toda pessoa que negocia o Evangelho, ela perdeu a cruz. O Evangelho não foi feito para ser negociado. O Evangelho foi feito para ser
vivido. O Espírito Santo é o nosso Consolador. Mas aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Consolador, especialmente chamado para ajudar. É aquele que intercede por vocês. Romanos capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira como gemidos inexprimíveis. Sabe quando você não tem força? Adivinha quem ora por você? Sabe quando você não tem força para caminhar? Adivinha quem ora por você? Adivinha quando você quer parar? Quem intercede ao Pai por você? Adivinha quando você não quer vir para a igreja? Quem te conduz à igreja? E Deus vem falar com você. É a presença que vocês têm menosprezado. É a presença que vocês têm colocado em segundo plano. Ah, Marta, você não estou não. Então por que você passa o culto todo conversando com o seu amigo? Ah, pregador, não estou não. Porque você passa a semana toda mexendo no telefone e não lê um capítulo da Bíblia. Porque você passa a semana toda fazendo qualquer outra coisa e não buscando a presença. A presença que zela pela sua vida. A presença que cuida da sua vida. Um Consolador. Ele não foi enviado por qualquer um. Ele foi enviado pelo Deus, juntamente com Cristo, para nos auxiliar a sermos a geração da continuação. Nós precisamos despertar uma urgência em nossa mente do Espírito Santo. Ei, jovens da Conexão Madeva, não desprezem a presença do Espírito Santo. Ei, jovens do Madeva, não troquem a presença do Espírito Santo. Ei, jovens do Madeva, não larguem mão da presença por namoro nenhum. A presença é mais importante, porque a presença te conduz ao céu. No sentido mais amplo, Ele é o nosso ajudador. Em qual sentido? Jesus envia o Espírito Santo para nos auxiliar a cumprir as boas novas. Jesus envia o seu Espírito Santo para que eu e você seja batizado e recebemos dons espirituais, virtudes do Espírito e frutificamos bons frutos. Sem o Espírito Santo é impossível agradar ao Pai. Ele é nos enviado para quê? Por quê? Como ser cheio? Para que ser cheio? Qual a finalidade de ser cheio do Espírito Santo? Será que é só para ficarmos no culto? Não é para pegar para o seu amigo na escola? Cristo salva, Cristo batiza, Cristo te ama, Cristo quer te restaurar. Será que na escola, nós que somos cheios, temos orgulho do Espírito Santo? Ou temos vergonha de ser crente? Será que lá exalamos a essência do Espírito Santo? Ou nosso brilho se esconde perante os amigos, com medo de não parecer um crente careta? Será que lá, quando olham para você, eles pensam, esse aí tem um brilho diferente? Adivinhe de quem é esse brilho? É o brilho do Espírito Santo. No Antigo Testamento, como ser cheio? No Antigo Testamento, ele descia em pessoas específicas, para causas específicas e temporariamente. Nós somos privilegiados, igreja. O Espírito Santo, ele desce sobre nós, ele não se afasta de nós. Antigamente ele descia no juiz, o juiz morreu, ele subia. Descia no profeta, o profeta morreu, ele subia. Na nova aliança, ele desce e permanece entre nós. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo e Ele habita em nós permanentemente. Somos privilegiados e não damos valor a essa presença. Não damos valor a essa graça.
Sabe por quê? Porque não pagamos o preço. Vai para uma pessoa que está passando lá fora, um missionário, conversa com ele sobre a presença. Vai para um pastor, conversa com ele o preço. Tu quer manter uma igreja? Conversa com ele. Quanto mais se sente o peso, mais você quer buscar. Porque você sabe que você é incapaz de ser o Espírito Santo. Como ser cheio? Temos que buscar em oração. Vocês oraram para ser cheio. Você tem orado para Deus te batizar. Vocês creem no batismo no Espírito Santo? Vocês creem na continuação dos dons? Você crê no falar em línguas? Vocês creem no dom da profecia? No dom da cura? No dom do milagre? Vocês creem em Deus? Se eu e você vem ao culto e não adoramos, e não prestamos um culto para Deus, que o culto é para Ele, nesse dia, você está dizendo que Deus não existe. Se você vem para um culto e não presta culto para Ele, você está dizendo para Ele, hoje você não existe. Toda vez que eu e você entramos para adorar, buscamos a Deus, porque sabemos que Ele existe. Se eu e você negligencia uma adoração a Deus, estamos dizendo o que para Ele? Hoje a sua presença não é importante. Temos que buscar em oração. Atos capítulo 1, versículo 14. Todos perseveraram unanimemente em orações e súplicas. Atos capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, buscando a mesma coisa, esperando a mesma coisa. Você veio aqui esperando o batismo, esperando dons, ou você só veio para conhecer pessoas novas, para apreender com pessoas que você não via? Você só veio ao culto para alinhar as conversas com seu amigo, ou você veio para adorar, para se rasgar perante a Deus? Somos a continuação de pessoas que oram. Daniel orava, Jesus orava, Pedro orava, Estevão orava, os fundadores dessa igreja oravam, pastor Clóvis orava, pastor Geraldo orava. Silvério, eu não tive o prazer de conhecê-lo. O pastor relata que 3 horas da manhã estava aqui em cima orando incessantemente. Se somos a continuação, por que não oramos? Porque levamos a coisa de Deus como se fosse uma coisa comum. Se vir a Deus não é comum. Se vir a Deus é um privilégio de uma pessoa que esteve lá fora, que se prostituiu, que usou cocaína, que usou loló, usou bala, fumou maconha, fumou cigarro. Nada que eu usei se compara. Chega perto. Heineken, Jack Daniels, Buchanan's, whisky de 1.000, 2.000, não se compara. Sabe por que se compara? Porque não preenche a alma, preenche o corpo, mas a alma, só o Espírito Santo que preenche. Para ser batizado, tem que ter sede. Salmo 117, versículo 9. Porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Rei Davi tinha sede da presença. Deus, tira tudo de mim. Tira o reinado, tira a fama, tira as mulheres, mas não tira a tua presença. Ei, jovem, de que você tem sede? Da presença ou do seu anime favorito? Ei, jovem, de que você tem sede? Da presença ou da rede social? Ei, jovem, de que você tem sede? Da presença ou do tempo vagando em rios que não edificam sua vida? Ei, jovens, de quem você tem sede? De Deus ou das coisas terrenas? Ei, jovens, de quem você tem sede?
de Deus ou dos prazeres sexuais impuros, imundos? Você tem sede da presença ou da fornicação? Você tem sede da presença ou do adultério? Você tem sede da presença ou das coisas pagãs desse mundo? Ei, jovem, qual é a sua sede para hoje? Para ser cheio, para ser batizado, para ser renovado, para receber dons espirituais. Qual foi a sua sede que você entrou aqui dentro hoje? Para receber de Deus virtudes do Espírito Santo, para receber do alto dons espirituais, para receber lá de cima línguas como de fogo, para receber poder para pregar o Evangelho. Qual é a sua sede para a noite de hoje? Como amanhã você quer estar? Como você quer sair daqui? Cheio da presença, renovado pelo Espírito, ou como entrou? Hoje é só mais um culto, hoje é só mais um dia. Até quando vamos olhar para os cultos de Deus e achar que culto é um culto comum? Vamos para o culto de sexta e achar que era um culto comum. Será que adoramos um Deus comum? Ou adoramos um Deus santo? Santo, como foi cantado. Para finalizar, não vou ser mais extenso. A finalidade do batismo na minha e na sua vida é para pegar o Evangelho, é para continuar elevando o Evangelho para fora. Quando Pedro é batizado, é cheio do Espírito Santo, a sua primeira mensagem é: arrependei-vos, crê no Senhor Jesus e receba os dons espirituais. Enquanto o nosso bairro está indo para o inferno, eu e você estamos sentados, negligenciando o chamado que Deus colocou na minha e na sua mão. Quem ganha jovem é jovem, o pastor pastoreia. Eu e você temos o dever de ganharmos jovens para a igreja. Não é do seu líder, é nosso dever. Somos a continuação, não é ele é a continuação, nós somos a continuação. Mas até quando eu e você vamos aceitar o mundo aí fora, a geração falando para nós que nossa geração é a pior que já pisou na terra? Até quando eu e você vai aceitar que nossa geração não tem fome de Deus? Até quando eu e você vai aceitar pessoas nos rotulando que a geração mais fraca que já pisou na terra? Até quando eu e você vai aceitar esses posicionamentos sobre nós, essa palavra sobre nós? A geração atual é a pior que já pisou na terra. Até quando eu e você vai ficar parado? Não vai se levantar como a geração da continuação e vai dizer: eu não faço parte da geração pior do Brasil, eu faço parte da geração do avivamento? Até quando eu e você vamos aceitar as pessoas olhar para nós e dizer: essa geração não tem lenha para queimar? Até quando eu e você vai aceitar rótulos sobre nós, que nossa geração é a pior que já pisou na terra? Até quando eu e você vamos olhar e concordar com isso? Não somos a geração do avivamento? Não é de nós que virá o grande avivamento para as nações? Como podemos ser essa geração pior? Eu não posso aceitar, porque se eu aceitar, eu estou no meio dela. Como eu e você vai aceitar que somos a geração pior? Como eu e você vai concordar com pessoas lá fora que vai dizer: essa geração de hoje é uma geração marcada por eventos e não marcada por oração? Até quando eu e você vai aceitar isso? A partir de hoje vamos dizer: a geração do Madeva não é uma geração marcada por eventos, e sim marcada pelo poder de Deus. Até quando vamos aceitar esse rótulo enganoso sobre uma geração? Até quando vão aceitar nos matar?
Temos que nos posicionar como a continuação de uma geração. Eu e você precisamos nos posicionar e entender: somos a continuação. Nós somos quem vai dar continuidade, mas sem o poder do Espírito Santo é impossível. Fique em pé, igreja. Isaías capítulo 6, versículo 1. E no ano que morreu o rei Uzias, eu vi Deus assentado no alto e no sublime trono, e a tua graça encheu a casa, e os serafins voavam com 6 asas, 2 tampavam seus pés, 2 tampavam seus olhos, e com 2 voavam, e todos clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Não deixa ninguém olhar para você e dizer: você é uma geração fracassada. Não deixa ninguém olhar para você e dizer: a sua geração não tem lenha para queimar. Retruca e diz: eu faço parte da geração do avivamento. Eu faço parte da geração que marcará não o Brasil, mas o mundo. Através de você, a sua casa pode ser avivada. Através de você, a sua escola pode ser avivada. Só basta estarmos dispostos e cheios do Espírito Santo. Soberano Deus, eterno Pai, sonda cada coração aqui dentro essa noite. Faz conforme a tua vontade. Não estamos aqui para te questionar, estamos aqui para te adorar, para te reverenciar. Se pessoas buscam dons espirituais, se pessoas buscam renovo espiritual, aquela pessoa que mais não chora mais na tua presença, aquela pessoa que não sente mais a tua graça, que o Senhor vem vir de encontro a ela, Senhor, vem repartir dons espirituais, vem derramar a tua glória no meio de nós, vem encher pessoas com o Espírito Santo, venha renovar crentes essa noite, venha curar pessoas que precisam de cura, Senhor, venha libertar pessoas que precisam de libertação, liberta as pessoas da pornografia, liberta as pessoas da masturbação, liberta as pessoas dos vícios alcoólatras, liberta as pessoas do vício do cigarro, liberta as pessoas, Pai, de nós mesmos, nos dá uns corações parecidos contigo, nos dá mais amor dentro de nós, nos dá mais sensibilidade do Espírito Santo dentro de nós, renova nossa alma no teu Espírito, que venhamos sentir sempre prazer em estar à tua casa, renova nossa alma, Pai, derrama a tua graça sobre nós, enche-nos do teu Espírito Santo, que venhamos sair com a mente fixada. Nós somos a geração do avivamento, nós que vamos dar progressão a esse evangelho, é nós que vamos continuar desbravando o mundo aí fora, mas precisamos, mas dependemos da tua presença, do teu Espírito Santo. Nós entendemos, Senhor, que sem a tua graça, que sem o teu Espírito Santo é impossível caminhar na tua presença. Nós entendemos que temos que ter sede de ti, nós entendemos que temos que buscar a sua presença. Derrama sobre nós, Pai, a tua graça, derrama sobre nós, Pai, o teu poder, derrama sobre essa geração uma graça diferente, Senhor, derrama sobre esse povo uma graça revolucionária. Sai daqui missionários, sai daqui mestres, sai daqui profetas, pregadores, grandes homens e mulheres de Deus, Pai, sai daqui, Pai, pessoas que vão marcar uma deva, que vão marcar o bairro, que vão marcar o país, que vão marcar o mundo, através do teu poder, através da tua graça, através do teu Espírito, que venhamos ser sedientos, que nossa sede venha a ser insaciável da tua graça, que o Senhor nos encha cada dia mais, e nos faz entender, que não há nada melhor, do que estar na tua santa e poderosa presença. Agradeço a oportunidade, passo para quem desliga. Vamos sentar, não. Vamos ficar em pé. Nós ouvimos aqui que nós somos a continuação. E para nós termos a continuação, nós precisamos do Espírito Santo. E eu quero perguntar aqui nesta noite:
Quem aqui ainda não é batizado com o Espírito Santo? Quem aqui não é batizado? Todos vocês são batizados? Glória a Deus! Todos aqui são batizados com o Espírito Santo, irmão? Todos aqui? Quem não é batizado, vem à frente. Quem não é batizado, vem à frente. Quem não é, vem à frente. Os intercessores aí, eles vão me ajudar. Vem à frente. Quem não é batizado? Quem crê que Jesus pode batizar com o Espírito? Eu creio. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu tinha os meus 16 para 17 anos de idade. E era um desejo que eu tinha no meu coração. Eu fui para a igreja e via os crentes falar em línguas. Eu achava muito lindo. Eu perguntei ao pastor, o que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo? O pastor falou comigo, é só você buscar, pedir a Deus, que Deus te batiza com o Espírito Santo. Eu coloquei dentro do meu coração o desejo de ser batizado no Espírito Santo. E tinha uma irmã lá, na cidade de Rio Casca, irmã Guelmara, falecida, e eles falavam assim, ó, todo mundo que ora com a irmã Guelmara, Jesus batiza com o Espírito Santo. Eu falei com meu pai, manda essa irmã vir para a nossa casa, nós vamos orar. Irmã Guelmara foi lá para cá, nós começamos a orar, 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, 7:30 da noite, e Jesus não batizou com o Espírito Santo. Aí nós paramos a oração porque tinha 5 de oração no salãozinho. Aí a Guelmara falou assim, pastor Samuel, rapaz, se nós orássemos mais um pouquinho, você ia ser batizado com o Espírito Santo. Eu falei, por que não orou? Eu queria tanto. Aí ela foi para o salãozinho, a minha mãe também foi, e eu falei assim, eu também vou para o salãozinho. Chamei um colega meu, Antônio Márcio, nós fomos para o salãozinho. Chegamos lá no salãozinho, tinha um cômodo separado, as irmãs do centro de oração ficou lá, e nós entramos para esse cômodo separado. E eu falei com ele, eu quero que Jesus batize com o Espírito Santo. A Guelmara falou, está voltando pouco. E eu creio que Jesus batiza. Nós começamos a orar no salãozinho. E eu falando, Jesus me batiza com o Espírito Santo. Jesus me batiza com o Espírito Santo. Jesus, eu quero falar em línguas, me batiza com o Espírito Santo. Aí de repente, o Antônio Márcio olhou para o céu e falou assim, Jesus, batiza ele. Ele está pedindo, Jesus. Na hora que ele falou assim, o Espírito Santo desceu. Eu senti a presença do Espírito Santo. Comecei a falar em outras línguas. E as irmãs que estavam no centro de oração, eu falava com Jesus, eu quero ser batizado pelo Espírito Santo e com fogo. Se com fogo é mais gostoso, eu quero ir com fogo. Se com fogo é melhor, eu quero ir com fogo. Irmãos, eu entrei falando em língua estranha de joelho, quando assustou que não, eu estava de joelho no meio das irmãs do centro de oração. As irmãs entraram no fogo e Jesus me batizou com o Espírito Santo. Ele pode batizar você aqui hoje. Eu creio que Ele pode batizar hoje. Eu creio que Jesus Ele batiza com o Espírito Santo. Nós vamos dar continuação. Então, se é a continuação, tem que ter o Espírito Santo dentro da igreja. Porque a igreja que não tem o Espírito Santo é uma igreja perdida. Mas a igreja que tem o Espírito Santo é uma igreja forte.
A língua pode vir aqui, mas ela tem que sair aqui. Amém? Os pastores vão descer, porque está tudo em consagração. Tudo vai descer, todos os pastores. Todos os pastores, todos. Os intercessores, cadê? Mas Jaqueline, vem interceder também. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Até Deus responder. Até Deus responder. Até Deus responder. Oh, aleluia. Fecha o teu olho, fecha o teu olho. Fecha o teu olho. E boca fechada também não recebe, não. Tem que abrir a boca, tem que glorificar e tem que pedir Jesus. Se ficar de boca fechada, não tem
Eu assisto pela internet, que está sendo transmitido ao vivo, mas eu venho na igreja para sentir a presença de Deus. Quem vem na igreja para sentir culto, está no lugar errado, para sentir culto é dentro de casa. Aqui é para nós. Olha! E vocês vão ver o que Deus vai fazer no meio dessa juventude. Jesus vai levantar profeta nesse meio aqui. Jesus vai levantar pregador no meio aqui. Jesus vai levantar pastor aqui no meio. Jesus vai levantar cantores aqui no meio. Porque a obra é dele. Essa obra é de Jesus. Essa obra não é do pastor Marino, nem do pastor Flávio Júnior, mas essa obra tem um dono. E o dono da obra chama Jesus. Jesus, 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 Jesus. Ele é o dono da obra. Deus possa abençoar essa juventude, essa geração que está pronta para fazer aquilo que Deus quer. Está na caixinha. Amém? Deus possa abençoar a palavra dele, tudo que vier, obrigado pela esposa, Deus possa abençoar, eu quero colocar a coisa da igreja, do cadinho, para a praia, do cadinho, amém? Vou passar para o pastor, para o tempo, rapidinho. Glória a Jesus. Vamos orar, irmãos, agradecer a Deus. Que maravilha, né? Deus é criado. Glória a Deus. Mais uma vez, a palavra do Senhor. E sentir essa presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Que o seu sono cheio nesta noite. Vamos ouvir, fazer uma oração nesta noite. Prefeito Júlio, está orando. Nosso pastor estará no segundo palavra. Vamos falar. Soberano Deus, meu Pai, nós vamos orar ao Senhor pela sua presença nessa noite. Obrigado, Senhor, que o Senhor continue nos conduzindo, Pai. Agradecer mais essa perto de Ti, ó Deus. Continue nos alegrando, Pai, confirmando a tua presença, Pai. Continue abençoando essa juventude, ó Deus. Que nós possamos buscar o Senhor a cada dia da nossa vida. É que nós feito no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você, que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus, que a doce, sublime, comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam!